Ei, gente, tá dando pra me escutar? Tranquilo? Olá, Ei, tudo tudo bem? bem? Já vamos começar aqui então. Gente, boa tarde, né? Primeiro eu vou começar aqui apresentando um pouquinho a associação e o Domênico. Primeiro eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Agora a gente teve que se adaptar, né, a essa modalidade de live, e aí a gente aproveita e consegue chamar diversas pessoas que fisicamente estariam longe, né? E isso é sempre muito engrandecedor. A GEPS, né, é uma associação de estudantes de psicologia e é feita só por estudantes mesmo de psicologia. E a gente geralmente todo ano organiza um congresso, que é o Injupsi. E aí, esse ano, esse congresso vai ser online, então já estou aproveitando aqui para poder fazer, né, uma propaganda do nosso congresso, que vai acontecer em agosto desse ano. E aí, a gente está fazendo essas lives mais ou menos toda semana aqui no perfil da Gepsi. E dessa semana, o nosso convidado é o Domênico. Aí eu vou ler um pouquinho do currículo dele aqui, para a gente poder começar, porque o Instagram tem isso, que com 1 hora de live ele corta, né? Então, para a gente poder aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Ele é professor associado da graduação e pós-graduação de psicologia da Universidade Federal de Goiás. É psicólogo, mestre e doutor em psicologia social pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Barcelona e pós-doutor pela Universidade de Santiago. Secretário de Pesquisas da Associação Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política, coordenador do GT de Psicologia Política da ANEPEP, membro CRISE, Núcleo de Estudos de Pesquisa, Crítica, Insurgência, Subjetividade e Emancipação da UFG, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, e tem experiência na área de psicologia com ênfase em processos grupais e institucionais, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia política, esquizoanálise, análise institucional e psicanálise de grupos. Então, pode começar, Domênico, fica à vontade. Aí, se forem surgindo perguntas, eu vou anotando aqui para no final a gente ter esse tempinho. Ok, eu agradeço o convite. Aí, se você precisar me interromper, pode me interromper tranquilamente, não tem Tá, problema, joia? né? E aí eu vou associando aqui livremente aqui sobre esquizoanálise. Bom, eu Uhum. agradeço muito a GEPS, né, por essa iniciativa. A ideia dessa live é discutir introdução à esquizoanálise e esquizodrama. Então, espera-se que o público que nunca ouviu falar de esquizoanálise, que nunca leu nada, consiga acompanhar um pouco a minha fala, mas eu estou vendo que está entrando muita gente, muito colega, né, que já estuda esquizoanálise, esquizodrama, professores, e então a gente já tem uma audiência muito qualificada já, né, muito competente. Bom, antes de mais nada, né, a gente pode falar que esquizoanálise é um campo de saberes e práticas transdisciplinar, né? Então, não seduz a psicologia, não seduz a psicanálise, mas dialoga com a arquitetura, com a filosofia, com as artes, com a política, né? Ou seja, não se restringe à análise do psiquismo, ou não se reduz ao fenômeno humano, mas focaliza o quê? As conexões, os agenciamentos do humano com outras materialidades. Né? Então, na relação entre humano e inumano, orgânico e máquinas. Né? E sempre pensando que nesses agenciamentos, nessas conexões, formamos conjuntos híbridos, conjuntos heterogêneos. Né? Então, obviamente, a gente não vai se restringir à psicanálise, no qual pensa aquele teatro familiar, né? Aquela representação entre papai, mamãe e filho, mas todos esses dispositivos tecnológicos, ou mesmo os animais de estimação,
ocupam, né, fazem agenciamento com a gente e surgem inúmeros fenômenos distintos, né? Então, obviamente, a subjetividade atual, né, com o desenvolvimento da internet, com o Instagram, com todos esses dispositivos, é muito distinto do que era no fim do século XIX com Freud, né? Então, a gente poderia pensar que a esquizoanálise, em si, analisa a movimentação, a propagação dos fluxos e suas configurações de forças. Então, o que é um fluxo? O fluxo é aquilo que expressa o movimento, é aquilo que não tem um princípio de estruturação interna. E, de certa forma, essa ênfase nos fluxos é um diálogo com a filosofia francesa na época, né, no fim da década de 60 e começo de 70, que era eminentemente estruturalista. Então, tentava se trabalhar muito com a estrutura. Já a esquizoanálise, criada pelo filósofo Gilles Deleuze e o analista institucional Félix Guattari, prefiro trabalhar com o movimento, com os fluxos, em contraposição ao estruturalismo. Né? Então, lembrando na época, né, que o Lacan entendia o inconsciente enquanto estrutura, Saussure trabalhava a linguagem enquanto estrutura, Lévi-Strauss trabalhava a antropologia enquanto conjunto estruturado, já a esquizoanálise, enquanto uma corrente pós-estrutural, enfatizou muito mais esse movimento dos fluxos e as multiplicidades que vão muito além da estrutura, porque se a gente pensar o próprio fenômeno humano, o fenômeno psíquico, somos muito mais movimento, muito mais devires do que pontos parados e estruturados, né? Então, a gente poderia fazer uma comparação entre a estrutura e o fluxo, como se a estrutura fosse uma foto e o fluxo fosse um filme, essa duração de um filme. Se a estrutura fosse um ponto e o fluxo é essa linha, né? Então, a esquizoanálise vai analisar esses distintos fluxos e o que é o eu, o que é a identidade, se não o ponto de parada do fluxo. O eu, o repouso, ou a estruturação, ou a cristalização desse movimento, né? E, obviamente, como estou falando dos agenciamentos, das máquinas e dos movimentos, né? O eu sempre vai ser pensado em sua articulação com fora. Então, o eu, o indivíduo, é um efeito das forças do fora. Né? E o que é o eu, se não uma ficção? Né? Porque o eu não é apenas uma coisa. O eu é o efeito, é um ponto de conjunção de N fluxos, múltiplos fluxos. Né? Então, o eu se caracteriza muito mais por uma multiplicidade do que por uma única coisa. Mas a gente se questiona, não, né? O eu é único, o eu é coerente, o eu é consistente. Muitas vezes, essa ideia, né, do uno refere-se muito mais à codificação dos processos sociais. Ou seja, enquanto a realidade é movimento, é alteração, é diferença, os mecanismos sociais tentam nos codificar em códigos, na norma, nessa curva normal que muito se discute, e a própria psicologia, né, é um saber disciplinar bastante codificador. Ou seja, se a gente fala em multiplicidade, em movimento e diferença, a gente vai entender que o cosmos está aberto ao caos, está aberto a todas essas forças inomináveis. Né? E a gente não trabalha só na lógica do ser, e utilizamos o verbo também, a palavra devir. Né? E o devir já é um verbo antigo na filosofia grega que indica o movimento, o fluxo, e que é o devir, se não esse movimento, ou que a gente também discute, né, o devir é o próprio afeto, né, o próprio processo de afecção. Então, só um pouco nessa introdução, né, que a gente vai analisar os movimentos, fluxos de N materialidades, não só humanos, mas também arquitetônicos, tecnológicos, animais, inumanos, né, e o próprio desejo também é um fluxo. Então, tem que pensar, né? Vamos analisar os fluxos e suas configurações de forças, por que eles se movem e por que eles param. E o desejo, né? Por que o desejo, hoje em dia, deseja a própria repressão? Ou porque hoje o desejo deseja a abolição da diferença, deseja a destruição, né? Então, o desejo é uma força, é um fluxo que expressa uma força, uma potência, e na esquizoanálise a gente vai estudar, investigar esses caminhos do próprio desejo, né? E, obviamente, numa teleologia, né, a gente quer que esse desejo seja uma potência, esse desejo seja orgiástico, seja uma multiplicidade, temos que questionar que o desejo hoje visa a destruição, né, visa a aniquilação da diferença. Então,
São questões que a gente tem que colocar, né, já para o início dessa live e para repensarmos, né, o contexto atual no Brasil. Mas o que a gente sabe é que os mecanismos sociais tendem a esses processos de codificação do desejo e do ser. Muitas vezes esse processo de codificação do desejo e do ser reduz o fenômeno humano, reduz o fenômeno da vida. E muitas vezes a gente acaba sendo mutilado por essa codificação, né? E algo muito importante para a psicologia, que é a consciência, muitas vezes a própria consciência também implica uma redução do fenômeno humano. Ué, mas como assim, né? Se grande parte das teorias psicológicas são consciencialistas, né? Ou somos cartesianos, né? Eu não penso, logo existo. Uma crítica que os autores da esquizoanálise fazem, principalmente pautados no filósofo Spinoza, é que há a ilusão da consciência. A consciência enquanto processo de redução da potência do corpo, né? Então, no caso, não é o corpo que deve ser pensado a partir da lógica da consciência, mas sim a consciência ser pensada enquanto um dos efeitos da movimentação do corpo. Então, o primeiro deslocamento que a gente faz na esquizoanálise é que não estaremos seguindo a lógica da consciência, lembrando que grande parte das teorias psicológicas são, né? Mas sim pensaremos o corpo como nossa matéria imanente, né? Então, o corpo e o inconsciente vão ser vistos como uma usina intensiva, uma usina intensiva desejante. É como se estivesse pulsando forças, pulsando potência. Então, de forma alguma, tal como na psicanálise lacaniana, pensaremos o desejo enquanto falta, né? Porque o desejo é pura expressão da força. Obviamente, né, essa elucubração de que o desejo aparece como falta, né, como restituição de um desejo, de um ideal originário transcendente, está muito mais ligado a questões ontológicas e do capitalismo, como Deleuze e Guattari vão denunciar, né? Então, o desejo sempre vai ser uma expressão de força, potência, expressão até de uma certa plenitude, mas nunca de uma falta, né? Então, obviamente, né, se a gente está pensando um pouco nessa questão do corpo e da denúncia da consciência, temos que mudar o método de intervenção, né, o método de intervenção psicológica. Como a gente sabe, é muito rostificado e também muito significante, muito pautado no verbo, né? Então, vamos pensar os anos de Woody Allen na psicanálise, ou vamos pensar mesmo agora nessas terapias online, né? Então, muitas vezes há um risco, né? Há uma armadilha da consciência, há uma armadilha do olhar e uma armadilha do verbo que muitas vezes mutila a própria experiência humana. Ou seja, não devemos ficar apenas no discurso, nem no significante e nem em verdades estabelecidas, mas pensar em criar novos dispositivos que consigam trabalhar essa multiplicidade de expressão corporal, né? Porque são armadilhas, né? Armadilhas que se eu coloco uma questão fácil, né? O que é o pensamento? O que é o pensar? Na psicologia, para nós, ou na filosofia, o pensamento é uma das coisas mais caras. Mas se eu pergunto para você o que é o pensar, ou para quem está nos acompanhando, né? Se eu pergunto assim, como que pensamos? Aí muitos de nós responderá, nós pensamos por imagens. Aí a questão, será que é correto definir o pensamento por imagens? Aí o Deleuze já criticaria, falaria não. O problema é que não temos um método sobre o pensar. Se não temos um método sobre o pensar, não conseguimos discriminar o que é o pensamento, e muitas vezes reduzimos o pensamento a uma imagem. E o que é a imagem, senão o ponto de parada ou a lógica do ser? Aí o Deleuze vai discutir, na tese de doutorado dele, em Diferença e Repetição, 68, que o pensamento se define muito mais pelo contrário da imagem. O pensamento é muito mais o desmoronamento, é muito mais essa corrosão dessa imagem, é muito mais o movimento, né? E então, o que é interessante é que, para pensar, temos que abdicar da imagem do pensamento, né? Porque se a gente pensa como pensamos, vemos que se refere-se muito mais ao movimento, a uma propagação do que as imagens. As imagens já são as resultantes desse pensamento, né? Então, eu quero colocar a própria imagem do pensamento enquanto uma codificação do pensar, tal como a identidade e o eu enquanto uma codificação do eu, né? Bom, então, só para introduzir essa questão do fluxo, né? O eu, o indivíduo, ele vai estar articulado a inúmeros agenciamentos, quando a gente for fazer nossa esquizoanálise.
aos grupos, à família, a inúmeras instituições, à sociedade e à cultura, e como ele é resultante, é como se ele fosse um nó, um intrincamento entre essas linhas, ele será, de certa forma, um efeito dessas relações de força entre os inúmeros agenciamentos. Então, diferente da psicanálise, na esquizoanálise a gente não vai trabalhar apenas no par família e neurose. Porque o que é, na psicanálise, a família e a neurose? A família, para Freud e os freudianos, seria o conjunto social determinante. Então, sempre há uma codificação dos processos na família. Então, vamos supor, eu tenho um problema com o meu chefe, aí um psicanalista vai ter uma análise arqueológica, restitutiva, e vai falar, isso remete ao seu problema com seu pai, né? Mas, obviamente, a sociedade não é a família, a sociedade é um agenciamento diferente. Mas a gente verá, nas análises da psicanálise, uma prevalência da família enquanto conjunto social determinante. Enquanto processo psíquico fundante, na psicanálise se trabalha a neurose. Já na esquizoanálise, a gente trabalha de outra forma. Entendemos que a família é muito mais uma correia de transmissão do capitalismo. É como se fosse uma microesfera das lógicas de produção capital, né? Então, ao invés de trabalharmos com a família em conjunto social determinante, trabalhamos com o capitalismo. O capitalismo com todos os seus processos de subjetividade, os processos de produção semiótica. E ao invés de trabalharmos com a neurose enquanto processo psíquico fundante, trabalharemos mais com a psicose ou com a esquizofrenia, pensando não esses objetos totais organizados, mas sim esses objetos parciais, esse corpo sem órgãos, né, que está estruturado a psique, seja a psique humana ou a psique inumana também, né? Ou seja, então, ao invés do par família e neurose, tal como trabalha na psicanálise, trabalharemos com o par capitalismo e esquizofrenia. Então, não é à toa que a obra, né, a obra fundante do Deleuze-Guattari, o Antiédipo e o Mil Platôs, tem esse subtítulo Capitalismo e Esquizofrenia. Então, por que eu quero dizer isso, né? Porque não é possível pensar processos de subjetivação, conduta humana, processos afetivos e desejantes, sem se remeter ao capital, essa lógica do capital, que obviamente eu não vou discutir muito aqui, porque eu já falei muito da axiomática do capital em outras lives, né, em outros vídeos, e também nesse livro que eu publiquei, né, chamado Psicologia Política e Esquizoanálise. Né? Então eu trabalho muitas páginas falando da relação capitalismo, subjetividade e manejo do desejo, né? Bom, então, claro, o que eu coloquei um pouco, né? De certa forma, estamos codificados pelos mecanismos sociais de codificação, pelas disciplinas, pelas normas. Mas também, o mal-estar que vivemos é por essa hiperprodutividade que o capitalismo nos incita. Essa hiperprodutividade não só no campo do trabalho, como no campo do desejo, no campo das relações, né? E muito que autores esquizoanalistas como Lazzarato vão falar que a subjetividade resultante do capitalismo é o sujeito da dívida, né? Sempre nos sentimos em falta, endividados. Então, qual é um dos métodos de intervenção da esquizoanálise? Aí um dos métodos é o que eu chamo de tríade, cartografia, raspagem e produção. Então, um movimento triplo que fazemos ao mesmo tempo, da cartografia, que é analisar esses diagramas de forças, esse movimento dos fluxos. Raspagem é criar dispositivos para raspar os elementos coercitivos sejam elementos psíquicos ou sociais, né? Então a gente pode pensar que, inclusive, estruturas psíquicas podem ser coercitivas, tal como o complexo do Édipo, porque o que é o Édipo, se não uma domesticação do desejo dentro do triângulo familiar, mas também mecanismos sociais que são coercitivos, como a própria ideologia, o próprio autoritarismo, o próprio extremismo que vemos nas relações sociais, né? Então, a cartografia do que vivemos, a raspagem dos processos e a produção. Então, uma raspagem, uma desterritorialização desses fluxos codificados ou axiomatizados pelo capital e tentar uma produção de potencialização a partir dessa cartografia, né? E dessa raspagem. Então, isso está um pouco presente, né, no livro Antiédipo, de Deleuze-Guattari, em que eles falam das tarefas destrutivas e positivas da esquizoanálise. Bom, então, assim, só uma introdução bem rápida da esquizoanálise, eu vou falar da esquizoanálise e do esquizodrama juntos. Só que a esquizoanálise foi criada por um filósofo
e um psicanalista, né, o Guattari e o Deleuze. E no Brasil está sendo bastante propagada e temos diversas maneiras de trabalhar a esquizoanálise. Mas uma das maneiras que eu gosto muito e venho seguindo é com o esquizodrama. Aí, o que é o esquizodrama? Muitas pessoas já perguntam, né? O esquizodrama é uma forma de psicodrama esquizoanalítico? Aí já falamos que não, né? O esquizodrama é um invento do psiquiatra, esquizoanalista, analista institucional Gregório Barenblit. É um argentino que na década de 70 veio para o Brasil, né? Inclusive em Minas Gerais, em BH, a gente tem o Instituto Gregório Barenblit, com as formações de esquizodrama. E ele falou o seguinte: se a esquizoanálise é a arte de criar conceitos filosóficos, o esquizodrama será a arte de criar dispositivos de intervenção que dramatizem esses conceitos filosóficos. Claro, abrindo um parênteses, né, porque é importante criar conceitos? É importante criar conceitos porque, como a sociedade, como a vida está em movimento, muitas vezes esses conceitos antigos já não conseguem expressar o que é essa realidade. Muitas vezes a gente tem que fazer um malabarismo para usar conceitos do século XIX, como, por exemplo, a questão da sociedade de classes, né? Eu não digo que não haja classes sociais, claro que há classes sociais, mas hoje é muito difícil operarmos com uma dicotomia das classes, entre uma classe dominante e dominada. Então, se a gente for tentar trabalhar apenas com essas duas classes para analisar o social, o contemporâneo, a gente tem que fazer um malabarismo, né, para conseguir trabalhar. Então, por que não criar outros conceitos e outros conceitos sejam instrumentais? E a esquizoanálise estará repleta de outros conceitos em contraposição tanto ao marxismo, à psicanálise e a outras correntes teóricas, né? Então, se a esquizoanálise é a arte de criar conceitos filosóficos, o esquizodrama será a arte de criar dispositivos de intervenção que dramatizem esses conceitos filosóficos. Porque esse é um dos riscos, né? Se eu sou um esquizoanalista que apenas trabalha com a palavra, muitas vezes pode-se cair no risco de ficar preso ao significante, ficar preso ao estruturalismo, ficar preso à consciência. Mas a gente sabe que há muitos processos afetivos, desejantes, perceptuais que vão muito além da consciência, né? Então, o Barenblit, com o esquizodrama, propôs inúmeros dispositivos de intervenção. Lembrando que dispositivos de intervenção é algo pouco teorizado e pouco discutido na formação em psicologia. Então, por exemplo, na psicanálise, um dispositivo de intervenção clássico é o sofá-divã. Né? Mas se eu pergunto para vocês, né, por que o Freud inventou o divã? Aí muitos vão ter alguma dificuldade de responder, mas obviamente não foi só para ele relaxar e não ficar tendo o olhar face a face em todo momento. E na psicanálise, mesmo práticas de grupo, psicanálise de grupo são rechaçadas pelo dispositivo clássico. Mas já no esquizodrama iremos utilizar uma série de dispositivos, muitos, né? Saindo um pouco desse dogmatismo, mas eu já vou explicar por quê. Mas dessa dramatização dos conceitos filosóficos, o Barenblit criou uma nova cosmologia, novos conceitos, novas definições, né? Que é um pouco pensando nessa relação entre teoria, prática, teoria, né? Claro que toda teoria, para ele, é uma praxis e como sua prática produz novas teorias, então é muito interessante acompanhar a obra do Gregório Barenblit, que veremos conceitos muito distintos da esquizoanálise, né? Então, é uma forma de como a esquizoanálise originalmente francesa floresceu aqui na América do Sul. Bom, e para o Barenblit, as clínicas esquizodramáticas, ele falará clínica com K e não clínica com C. Aí por quê? Como uma forma de diferenciar das clínicas tradicionais. A ideia da clínica com K vem do atomismo grego, da ideia de clinos e clinamen. A clinos sendo um pouco esse movimento de partículas subatômicas. E o clinamen já seria sendo o encontro dessas partículas, mas o encontro de partículas subatômicas que vão produzir desvios. Né? Então, ou seja, a ideia da clínica esquizodramática não será normalizar, normatizar, adaptar, mas sim produzir encontros e desvios, encontros e diferenças, produzir processos de singularização, a afirmação do desejo, em que nunca há alguém igual a alguém, sempre há diferenças que vão se conectando e se multiplicando, né? Então, por isso essa ideia de clínica com K, e a clínica esquizodramática será isso, né? Clínica da diferença, produção de encontro e desvio, aceitação
desse desvio que nós somos, né? O que os mecanismos sociais fazem com a gente. Eles não aceitam esses desvios, não aceitam as diferenças, querem que sejamos iguais, né? Mas aqui no Esquizodrama pensamos sempre em citar esses processos de singularização e diferenciação. Então, temos 5 clínicas cruciais no esquizodrama, por mais que tenhamos muitas. Claro que não vai ser assunto dessa live, que não teremos tempo, né? Mas eu posso nomeá-las, né? A clínica do acontecimento devir, da diferença e repetição, produção, reprodução e antiprodução, multiplicitação dramática e caos, cosmos, desordem. Só citando um pouco, um livro que o Barenblit está organizando, um novo livro, a equipe do Instituto Gregório Barenblit também está, e eu como colaborador, né? São as 5 clínicas cruciais do esquizodrama. Mas então, o que pensamos de forma geral, né? Se queremos sair da armadilha da consciência, da armadilha do eu, ou do egocentrismo, né? Porque é uma das críticas que temos que fazer para as psicoterapias, que ao invés de potencializar o desejo ou a potência do corpo, muitas vezes há uma reterritorialização no eu, ou no ego, ou no individualismo, né? Então, de certa forma, tentamos deslocar o primado da hostidade, sair desse processo de hostificação, porque o rosto, da mesma forma que a consciência é um processo de captura do corpo, o rosto também é um processo de captura do corpo, né? Então, a ideia é tentar desconstruir esse rosto, tentar arrastá-lo, tal como um movimento de um tecido, né? Abrir-se para um processo de desrostificação do eu, para que a gente consiga atingir outras forças, intensidades. Porque, claro, né, se a gente pensa o rosto no ponto de vista individual, já há uma redução de tudo que é o corpo para como o rosto se apresenta em sua boa forma. Mas se a gente pensar do ponto de vista social, também há uma padronização de que rosto que deve ser. Um rosto padrão, um rosto majoritário. E que rosto é esse, se não o rosto do retrato pictórico de Jesus Cristo? Qual que é o rosto de Jesus Cristo? Jesus Cristo, todo mundo sabe, ele originalmente é árabe, é mouro, né? Então tem traços mais grossos, é moreno. Só que o Jesus Cristo pintado é loiro, de olhos azuis, ariano, traços finíssimos, branco, obviamente, né? Então, de certa forma, é esse padrão de rostificação social que muitas vezes nos mutila e nos faz sofrer, porque não somos iguais a esse padrão, né? E aí eu sempre brinco, como o meu sonho era ser igual ao Brad Pitt e não consegui, né? Então, o mais próximo que eu consegui foi receber a alcunha de Jackie Chan ou Bruce Lee, né? Mas então é um exemplo dessa questão da rostificação que diminui, que mutila o movimento, né? Então, desrostificar o rosto, deslocar o foco da primazia da consciência. Porque a consciência pauta-se muito no eu, mas tentar trabalhar mais aspectos intensivos de afecção. Então, a gente tenta incitar processo de afetação e que leve ao entendimento que somos uma coexistência de multiplicidades. Não somos apenas uma coisa, somos várias coisas, né? Então somos uma molecularidade rizomática, né? Um rizoma, pensando algo em propagação, né? Então é como se fôssemos mais esses gafanhotos que vão chegar no Rio Grande do Sul, essa onda, né? Essa onda múltipla, aterradora, do que algo estratificado e identitário, né? E nesse caso, a gente tem algumas mudanças, né? Algumas mudanças no método de intervenção, na teoria da técnica. Não interpretamos, mas experimentamos. Então, sair da interpretação para criar processos de experimentação. Até uma brincadeira, né, que isso nos deixou mais próximos do behaviorismo do que da psicanálise, né? Até tem um texto do filósofo Bento Prado Júnior que brinca, né, coloca Deleuze, Skinner e Hume, né? O Hume é um empirista inglês, né, fundamental para o Deleuze, para a formação do Deleuze, mas obviamente essa experimentação não tem nada a ver com análise do comportamento, mas sim com o processo de criar condutas, processo de metamodelização, ou seja, muitas vezes não ficamos presos no consultório com o paciente, mas muitas vezes saímos para um passeio, para o parque, tal como os acompanhantes terapêuticos, né? E para alguns psicanalistas isso seria uma ruptura terrível do enquadro, e para nós esse passeio do esquizo pode ser muito mais produtivo, né? Então não interpretamos, mas experimentamos uma série de práticas. E de certa forma, a gente não tem uma análise
restitutiva do passado. É claro que podemos analisar o passado, mas fazemos uma análise muito mais prospectiva, né? Não buscamos aquela história arqueológica, tal como a escavação da tumba do faraó, né? Então, toda aquela história da escavação da tumba do faraó, no qual se escava, aí na hora que se abre a tumba não se encontra nada, né? Mas, tal como Deleuze, estamos muito mais preocupados com o movimento da deriva dos continentes. Então, é muito isso, a ideia da cartografia. Mais do que escavar, criar linhas, né? Então, mais do que criar uma narrativa passada, criar caminhos e saídas do que se vive, né? Criar linhas de fuga, mas não, de certa forma, não se fechar nesse fetichismo de um passado que muitas vezes até é um alimento para o próprio egocentrismo, né? Então, quando eu falo desfazer o eu, desfazer a consciência, também é sair desse ego. Ou seja, nesses processos de experimentação, a gente tenta desterritorializar, raspar essas imagens ideais nas quais estamos estratificados. A imagem da beleza, por exemplo, a imagem da hierarquia, a imagem do macho, né? A hierarquia do macho sobre a fêmea, o homem sobre a mulher, né? A hierarquia do branco sobre o negro, e essa discussão é totalmente importante agora nessas discussões de racismo, antirracismo, nas discussões de feminismo, a hierarquia do rico sobre o pobre, e aí vai, né? Então, há toda uma luta contra o poder, há toda uma luta contra essas imagens instituídas de pensamento. São imagens, né? Imagens sintéticas nas quais naturalizamos e consideramos que é correto a superioridade de um sobre o outro. Então, tentamos deixar essas imagens instituídas de lado para nos deixar levar pelos fluxos. Ou seja, esse é um processo de fazer a imagem do pensamento desmoronar. A imagem da moral. O que é a moral, se não uma imagem de pensamento que escraviza a potência das pessoas? Então, a ideia é que os nossos dispositivos propiciem processos de desterritorialização. Aí, quando eu falo desterritorialização, pela própria etimologia, a gente consegue entender sair do próprio território, deixar que os fluxos nos levem. Às vezes, os fluxos tão fortes quanto um tsunami. Então, às vezes, a gente tem processo de arrebatamento dentro do consultório ou nesse passeio do esquizo que nos leva para muito mais longe do que esse caminhar, né? E sempre pensando como abrir sendas, como abrir trilhas e clareiras a esse processo inominável que é a vida, né? Então, repetindo, né, nós não estaremos preocupados com a criação de narrativas passadas, mas sim com a criação de caminhos. Ou seja, não é uma análise no sentido estrito do termo, mas sim é um drama, uma dramatização. Estamos dramatizando possibilidades, dramatizando possíveis, dramatizando experiências, devires, né, atualizando uma multiplicidade de coisas. Ou seja, a gente não estará preocupado com uma reprodução da norma ou do modelo, mas sim com a produção de desejo, uma produção de potência, né? Então, não iremos codificar as pessoas, né? Então, não estarei julgando você, não estaremos sob a égide do juízo de Deus, mas sim uma multiplicação. E multiplicação do que? A gente não sabe, né? É uma usina que extravasa para todos os lados, né? Uma usina que extravasa e, de certa forma, né, os nossos esquizodramatizados que têm essa responsabilidade ética de escolher que caminhos seguirão, né? Que caminhos lhe convém, que caminhos que há composição de forças, composição entre os corpos, né? E nesse processo de multiplicação, a gente multiplica em N sentidos. Então, buscaremos os N sentidos e não sentidos ao invés do significado. Porque o significado também é uma arapuca, né? Porque o que é o significado, se não aquele eureka que a gente fala, nossa, é isso. Então, muitas vezes a gente reduz uma complexidade experiencial para é isso refere-se ao conflito com meu pai, ao desejo pela minha mãe. Claro, né? Quem não teve conflito com os pais? Quem não teve desejo pela mãe, pelo pai? A gente pode reduzir tudo na foto da família, mas a gente prefere, ao invés de reduzir, complexificar para os múltiplos sentidos que iremos criar, né? Então, no processo esquizodramático, como eu já coloquei, a relação com o capitalismo, né? Então há uma relação com relações de poder, com relações de força, mas o processo esquizodramático eminentemente é processo estético. É um processo estético de criação
a partir do inominável, um processo estético de criação de possibilidades a partir daquilo que nos soa como bizarro, nos soa como estranheza, nos soa como não sentidos, né? Então, é uma produção incessante. É claro, uma produção incessante e também que pode trazer um pouco de angústia, né? E, então, lembrando, né? Nessa tríade, cartografia, raspagem e produção, o nosso intuito é conseguir potencializar esses fluxos desejantes, e fluxos desejantes que estejam a serviço da vida e da potência desse corpo, da vida e da potência desse corpo, que não necessariamente está ligado apenas ao que já é sabido, ao eu, à identidade e ao instituído. Então, de certa forma, incitaremos, né, temos o compromisso de incitar energias que atualizem as forças do fora, energias caóticas que remetem o que a gente pode chamar de uma vertigem do real, né? Energias que remetam a um desassossego, né? Quando a gente fala em produção estética do inominável, é muito isso, né? É produzir a partir do que não sabemos, é produzir a partir de um arrepio, por exemplo, né? Então, como eu falei, né? Para tanto, não fechamos nossa terapêutica na linguagem. Nós, tal como o Deleuze e o Guattari, roubamos, né, ou contrabandeamos saberes e práticas de inúmeros campos. Então, ao mesmo tempo que podemos fazer psicoterapia verbal, também fazemos psicoterapia corporal, pegando coisas da bioenergética ou da psicoterapia corporal de Reich, bem como Lowen. É claro que eu, pessoalmente, gosto um pouco mais do Reich. Podemos usar técnicas de massagem, respiração holotrópica. Uma coisa que está me interessando muito é utilizar o dispositivo do transe, né? Então, como pensar o transe enquanto um dispositivo para a produção de um fluxo delirante que possa produzir um quantum experiencial para o indivíduo ou o grupo que está ali comigo, né? Então, mas essa questão do transe, que eu aprendi com o Gregório Barenblit, não foi inventado pelo Barenblit também, mas a gente pegou do Georges Lapassade. O Lapassade é um conhecido analista institucional francês, que nas suas viagens ao Brasil e alguns países da África, que eu não me lembro quais, ele ficou encantado, né, com o candomblé e com o voodoo, e ele pensou, como eu posso levar esses processos de transe e incorporação para a clínica, né? Então ele criou a transeanálise, inclusive escreveu alguns livros sobre, né? Mas é claro, né, a gente também não pode falar que foi o Lapassade que criou a transeanálise. Quem criou a transeanálise são saberes ancestrais da África que já tinham um trabalho psicoterápico, obviamente não chamavam isso de psicoterapia, né? Muito interessante a partir desses estados alterados da consciência. Então, só dando alguns exemplos de outros dispositivos que possamos utilizar, né? Como dispositivos estéticos, de expressão, de dança e etc. Né? Então, se a gente pegar um pouco, né, se a gente busca no Google as diferentes experiências, os diferentes dispositivos de esquizodrama, encontraremos um montão de coisas, né? E é bastante interessante. E o que é interessante é isso, né? O esquizodrama rouba saberes e técnicas desses campos sem que nós sejamos uma mera bioenergética ou uma mera transeanálise. E, claro, né? E como somos muitos trabalhando com esquizodrama e de diferentes lugares, há diferentes conexões, pessoas fazem coisas diferentes. Então, tem um pessoal legal lá de Pernambuco, que estão trabalhando psicologia transpessoal e esquizodrama, né? Inclusive, tem um professor da UFPE, né? Tem de outras universidades também, e aí eu estou querendo muito ver o que eles vão fazer a partir dessa bricolagem aí, né? Mas esse exemplo muito pensando nisso, né? Como estamos abertos ao campo da experimentação. Como tem muitos que estão ligados ao teatro, né? Também fazem isso, mas essa ideia, né? É a ideia de sair da consciência, processos de desfeitoralização que consigam intensificar o processo desejante corporal. Bom, então, só falei um pouco no geral, né? Eu queria
saber se você pegou alguma pergunta ali ou se você quer que eu continue falando. Então, a gente ainda tem mais 20 minutinhos. Você prefere que a gente já comece nas perguntas? Você quer falar mais um pouquinho? Acho que Podemos você pode, começar? acho que eu vou fazer umas perguntas, né? Já vai agilizando aqui. Tá, joia. Aí aqui só para algumas pessoas perguntaram, a live ela fica salva no YouTube da Agepsi. Então, se perdeu algum, falaram, perdeu o início, ela fica lá para poder quem tiver essa dúvida. E aí eu vou falar a primeira pergunta, então, que ela como trabalhar com as imagens sem ir para a simbolização que é carregada de significados. Essa questão é importante, né? Porque é um pouco isso, a gente acaba no senso comum, na sociedade, né? A gente acaba atuando pelas normas, pelas representações instituídas, pelos símbolos já, né? Mas o que eu falei bem no começo, como esses símbolos, como essas imagens, elas podem congelar o que é a vida, o que é o humano. Então eu vou dar um exemplo. Se a sociedade há uma multiplicidade de fluxos, a sociedade será a irrupção da diferença constante. Diferença constante. Tudo que vivemos é diferença. Mesmo nessa live, que para alguns possa ser parecido com outros que já viram, é uma situação diferente. Mas a questão é, por que grande parte das pessoas vão achar que a vida é a mesma coisa? A minha vida é a mesma coisa, a minha vida é uma chatice, é a apatia do dia a dia. Eu me olho no espelho e estou de saco cheio, eu queria mudar, vou cortar meu cabelo, fazer uma tatuagem, né? Aí o que é essa apatia, se não um símbolo ou um significante que tende a congelar a diferença e tende a congelar, a desacelerar essa vertigem do real. Então a gente vai ter, o que eu quero colocar, né? Essa apatia, essa diminuição, essa redução de tudo a uma mesmice, né? Como um símbolo, como um filtro do fluxo do real. Então, tem que haver uma constante desfeitorização de tudo, de certa forma, né? É claro que esses códigos, esses símbolos, são processos que nos servem de ancoragem. Uma ancoragem social, uma ancoragem psíquica, precisamos deles. Mas muitas vezes eles interrompem a fluidez, interrompem a propagação das forças. Então, por isso que é importante desfeitoralizar, ou o que a gente chama um pouco de nomadizar, né? A figura do nômade, né? A figura do nômade em contrário ao sedentário, no qual ele possa deslocar-se. Então, nas experimentações de desfeitoralização, a ideia é que a gente possa colocar em suspensão esses símbolos, né, para a produção de outras coisas. Né? Por isso que eu falei, né, é uma metamodelização, é uma singularização. Não partilharemos dos mesmos modelos codificados sociais de sucesso, por exemplo. O capitalista rico, executivo rico, que a gente sabe com a crise da subjetividade capitalista que já não é o modelo de sucesso. Mas é claro que nessas experimentações é importantíssimo a arte da prudência. É importantíssimo termos um pedaço de terra firme para nos ancorarmos, né? Porque às vezes as pessoas querem entrar num processo de descentralização intensa e se perdem ali, se esvaziam, né? Então, quando a gente fala em descentralização, o Deleuze Guattari pega uma figura da arte, do teatro, né, do Antonin Artaud, que ele criou essa noção de produção de um corpo sem órgãos. Né? Uma produção de um corpo sem órgãos seria a produção de um corpo intensivo, descentralizado. Mas a nossa preocupação, enquanto esquizodramatista, é que as pessoas embarquem nessa viagem sem uma prudência, sem o território de terra firme também, e se percam e se esvaziem, porque a ideia é que a gente faça circular essas forças, mas circular essas forças em que haja uma grande potencialização. Né? Então, por exemplo, quando eu falo em transe, processos de transe, isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Né? Então é assim, eu vou deixar todo mundo em transe. Obviamente que não. Né? Supervisão, ou o que a gente vem chamando de covisão, isso é fundamental. Mas, então a ideia é que a gente possa abandonar esses símbolos, mas também, a partir desse abandono, criar outros que, sempre pensando nisso, né? O que potencializa o meu corpo? Ou o que pode um corpo? O que pode o seu corpo? O que compõe e convém com o meu corpo? Que essa é uma das questões mais cruciais, né? O que pode um corpo e quais corpos convêm com o meu corpo? Eu crio processo de composição ou processo de decomposição? Né? Então,
se a gente vai numa terapia de casal e família, né? A gente sabe que um casal é um agenciamento, é uma conexão entre 2, 3 ou 4 pessoas, né? Agora como trisal e poliamor, uma composição que visa haver uma produção de potência. Mas a gente sabe que há muitos casais em que não há uma composição, né? Há muito mais processos de decomposição e subtração. Isso é muito marcado pelo machismo. Por exemplo, o homem que tende a diminuir a potência da esposa para mantê-la submissa. Ou seja, ao invés de uma composição, é muito mais uma relação de envenenamento, né? Um corpo que não convém a esse outro. Então, um indicador ético para nós é esse, né? Que processos de composição que existem e o que convém ou não ao meu corpo. E a gente sabe que na sociedade atual está muito mais marcado, né, por esses processos de envenenamento, ou a palavra da moda, né, intoxicação, do que composição. Joia. A segunda pergunta, a gente teve várias, então eu estou selecionando aqui, vendo a partir dos comentários, né, das pessoas. E aí, uma que foi feita no início, que é na formação em psicologia, fala-se em técnicas, por exemplo, as dinâmicas de grupo. Mas sabemos que os dispositivos de intervenção envolvem agenciamentos que só podem ser pensados no entre. E aí, essa pessoa pediu para você comentar um pouco sobre isso. O risco das dinâmicas de grupo, dos livros, né, que muitas vezes a dinâmica de grupo tem uma moral da história, né, é aquela questão, quando a dinâmica dá certo ou a dinâmica dá errado. E a dinâmica dá certo quando todo mundo se abraça, estamos no mesmo barco, etc. E o que é isso, senão a ideologia das boas relações? Então, muitas vezes a ideologia das boas relações mascara as relações de força que estão em jogo. Porque, vamos supor, uma equipe de trabalho que tem problemas e que deve discutir esses problemas, se eles se abraçam ali, eles estão mascarando os problemas e empurrando com a barriga, né? Então, o grande problema da dinâmica de grupo é esse. E se a gente pensar as práticas grupais, os dispositivos, ou as técnicas do esquizodrama, é que sempre temos que estar abertos ao intempestivo. Sempre temos que estar abertos ao que irá surgir. Então, nunca há... Então, assim, a dinâmica, se a gente pensar, né, o dispositivo sempre vai dar certo, mesmo que todo mundo brigue ali. Né? Eu tinha um amigo falecido já, né, o nome dele é Walter Rodrigues, era paulista e fez um grande grupo de esquizoanálise em Vitória da Conquista, na Bahia. Um dia ele me contou que ele trabalhava como psicólogo numa instituição psiquiátrica e com esquizoanálise, né, com os pacientes. E aí um dia os pacientes organizaram uma grande fuga, né, uma grande fuga que cada um pulava um muro por um lado diferente, a ponto de que os B10 não conseguissem pegar todos, né. E aí isso foi efeito do trabalho dele. E isso resultou na sua demissão também, né? Então, o que é isso senão o intempestivo, a potencialização, algo que, se a gente pensar numa ética da vida, deu certo, essa fuga dos internos, mas no âmbito empregatício para ele tinha dado errado, porque acabou sendo demitido. Mas isso é uma irrupção do intempestivo, né? Então, a gente não pode pensar as dinâmicas, as técnicas modelando, mas sim produzindo alguma coisa. Sempre é uma usina, é uma fábrica, né? É uma fábrica em que as engrenagens rodando, mas um pulsar no qual a gente não sabe onde vai chegar. Tá, joia. Obrigada. A próxima pergunta é se a programação neurolinguística pode ser usada em grupos de esquizodrama. Nessa questão, eu teria que saber melhor o que é programação neurolinguística, que eu não tenho muito conhecimento sobre, né? Mas o que eu sei, o que eu entendo um pouco é que às vezes esses processos de codificação de uma certa consigna, esses processos de certa forma, como posso dizer, essa programação, né, de certas consignas no campo do hábito levaria a um caminho contrário, né? Levaria a um caminho contrário que poderia ser muito mais uma normatização do que essa propagação do intempestivo como a gente vem defendendo. Mas obviamente, né? Não quero falar que a PNL é ruim, de forma alguma, mas a ideia é pensar, né, como que esses campos podem se compor pensando nessa ética da vida, pensando nessa composição entre corpos, pensando nessa potencialização e não na subtração, né, pensando nessa ampliação e não no cerceamento. Uhum. E a próxima pergunta é se a astrologia pode ser usada como esquizodrama, como forma de
de criar novas linhas de fuga e afirmar novas subjetividades. Eu também não sou um grande conhecedor da astrologia, mas o que é interessante, assim, se a gente pensar a astrologia, a gente só pensa os 12 signos só os 12 signos, a gente vai pensar que na astrologia há 12 tipos psicológicos. Olha que interessante, né? E na psicanálise clássica a gente tem 3 só, né? Então a gente na astrologia já teria algo um pouco mais complexo. Aí se a gente pensa ascendente, sol, lua, né? Aí já deixa a coisa muito maior. Mas assim, a astrologia de certa forma ela está bem esquadrinhada, ela está bem estriada, né? Pela hora do nascimento. Então você já tem todo esse, como posso dizer, a linha do indivíduo já está marcada, né, por todas essas suas questões astrológicas. Então aí a questão é como que eu poderia agenciar essas linhas estriadas, essas linhas pré-escritas com a produção do novo, da diferença e do inominável, né? Qual que seria a composição entre uma coisa ou outra? Mas, obviamente, algo que já acontece há bastante tempo, pelo menos desde os anos 80, né? É a astrologia clínica. Tem muita gente que usa astrologia no campo psicoterápico, mas na esquizoanálise eu ainda não vi, né? Mas, para mim, a questão seria essa, né? Como a gente pode agenciar o que está estriado com a produção do novo, da diferença e dessa experimentação aberta, né? E aí, foram bastantes perguntas que a gente recebeu, e aí eu queria saber se a gente pode repassar essas perguntas para poderem ser respondidas depois, porque não vai dar tempo de fazer tudo aqui. E para finalizar, eu queria pedir para você falar um pouco sobre essa questão da família e do capitalismo, né? Eu acho que é uma coisa muito atual, né, de qualquer maneira, mas esse momento de isolamento e dessa convivência, esse excesso de produtividade, de home office, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre isso. Por favor. Então, um pouco da discussão da família que eu coloquei no início foi mais para deslocar, né? Não seria a família o conjunto determinante, mas sim o capitalismo. Porque o que o Deleuze e o Guattari vão falar muito é em diagramas. O diagrama seriam os mapas de força abstratos, né? Os mapas de configurações de forças. Então, é como se cada sociedade, cada instituição tivessem diagramas. Então, de certa forma, o capitalismo tem esse tipo de funcionamento que eles chamam de axiomática do capital, e é um funcionamento abstrato que se atualiza na família. Então, a família, enquanto uma correia de transmissão desse capitalismo, né? E uma coisa de transmissão do capitalismo e também das hierarquias, né? Porque a gente vê um modelo servil nas famílias tradicionais, né? Por que será que a mulher, tradicionalmente, está no lugar de serva ou praticamente escrava, né, do homem, no qual ela tem que ter todas as atividades do lar, mesmo a mulher que trabalha fora de casa? Obviamente, o movimento feminista vem questionando isso e mudando isso, e tem que mudar, né? Isso não faz sentido nenhum. Mas a gente vê um modelo de produção bastante capitalista, mas pior, até um modelo feudal, né, de certa forma. Um modelo feudal em que os jovens são tutelados na lógica do pai, e infelizmente a família até tem um agenciamento mais autoritário do que as formações capitalistas, né? Então essa questão, às vezes, né? Não, muitas vezes, né? Num casal, quando o homem... Há um contrato, né, entre o marido e a mulher, isso eu estou falando da família nuclear tradicional, né? E o homem passa a lavar louça, por exemplo, isso muitas vezes é uma revolução molecular ali, que há uma reconfiguração das forças nas quais muda-se o ethos no qual ambos vivem, né? Mas então, na esquizoanálise, a gente pensa mais no capitalismo, porque expressa esse diagrama de forças na qual a família é uma das correias de transmissão. A família é um pouco aquilo, né? A gente vai estudar psicologia ou filosofia, aí o que nossos pais perguntam, mas você vai fazer o que para ganhar dinheiro? Né? E o que é isso, senão a lógica capitalista em relação à nossa formação laboral? E, claro, o trabalho, o fazer vai muito além da lógica capitalista, é muito mais a questão de uma realização pessoal, de uma fruição desejante com aquilo que a gente faz, e que o dinheiro tem que ser algo secundário, né? Mas na lógica capitalista que a gente vive, há essa inversão, né? Então, o nosso tempo aqui, infelizmente, ele já está finalizando, que aí o Instagram, ele corta a live, né? Ele tem esse período de 1 hora. Queria te agradecer muito, professor. Eu acho que foi, assim, incrível para todo mundo.
A gente recebeu muitas perguntas, infelizmente não deu tempo de fazer todas, mas depois a gente pode, eu vou anotar, a gente pode repassar ao Domênico, e aí a gente combina direitinho depois, se estiver tudo bem para você. Claro. E pode falar. Eu queria agradecer a vocês, agradecer o espaço, né? Para mim é super prazeroso falar de esquizoanálise e esquizodrama. Amanhã o Instituto Gregório Barandici está fazendo outra live no YouTube, às 6 da tarde, que é Esquizodrama da Vida Cotidiana, Racismo e Antirracismo. Então é um modelo muito legal que tem os professores do Instituto com convidados, né? E aí o próprio Gregório Barandici vai participar. Cada um vai falar assim muito rápido, 10, 15 minutos, para que não seja algo extenso. Então eu peço para acompanhar essa programação. Quem tiver interesse nesse livro, Psicologia Política e Esquizoanálise, ele está, é só googlar e ver o valor, né, comprar no site. No site é R$54 mais o frete, mas quem quiser comprar comigo, eu cobro R$39 com frete, porque a editora me vende com desconto, né? E aí eu comprei mais, na verdade, eu já fiz esse esquema com a editora com muitos livros, né? Eu já vendi 700 livros desse, já nesse esquema, compro com desconto e revendo por correio. E para mim é ótimo, porque é um jeito de propagar o trabalho e conhecer gente muito bacana, né? Então, eu espero que essa nossa conversa tenha incitado, né, para quem acompanhou a vontade por estudar mais esquizoanálise, passar por esquizodramas. O Instituto Gregório Barandici também dá essas formações de esquizodrama, que são a cada semestre, né? Geralmente é na última semana de julho e de janeiro. Esse ano vai ser online, mas geralmente era presencial, mas com a pandemia, infelizmente, estamos meio limitados, né? Mas é isso, aí quem quiser trocar ideia comigo é só escrever no Facebook, adicionar no Instagram. Tem seu site também, né? Tem um blog, né? Que também tá divulgado no Instagram e no Facebook. E eu sou super aberto a diálogos com todo mundo, né? Muito obrigada. Então, gente, lembrando que essa live ela vai ficar no YouTube, ela fica aqui no Instagram também. Então, quem quiser rever, divulgar, ela vai continuar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Domênico? Nada, valeu, tchau. Tchau, tchau.